terei este conjunto de palestras.
Então, muito boa tarde. Estamos aqui neste fim de tarde para começarmos então esta palestra Visões e Memórias na Arte e na Literatura, a propósito dos 700 anos da morte de Dante Alighieri. Bem, eu nestas palestras costumo ser um bocadinho menos formal, raramente li o texto, não é? No entanto, também para orientar o tempo e estar um bocadinho mais focada, eu vou ler o texto. E começo por dizer que nunca esqueço a minha função principal, que é ser professora, não é? E a sala de aulas, como tantos de vocês sabem, é uma fonte constante, desde sempre, não só de pesquisa sobre determinados assuntos, mas acima de tudo da consciência apurada de que a literatura não se resume a objetos arrumados na biblioteca. Longe disso. Tenho sempre cuidado de descobrir com os alunos a forma como o romance ou o poema resultam de linhas que se cruzam no tempo, exato, se cruzam no tempo, na história e na subjetividade de cada autor. Cada texto é sempre o resultado da imaginação, da sensibilidade e do talento de determinado autor, sim, mas estes, amparados por rasgos de gênio ocasionais, de absoluta criação, inovação e ruptura com códigos estabelecidos, são o resultado de um contexto e de uma visão do mundo sincrónica, ou seja, situada num momento histórico, e de um diálogo constante, mesmo que pouco pressentido, discutido ou consciente com a tradição artística e literária em particular. Passo a dar um exemplo que nos coloca no centro desta palestra. O romantismo brasileiro, na sua terceira fase, tem como tema privilegiado o abolicionismo, tratado de forma exemplar pelo poeta baiano Castro Alves, e que no poema O Navio Negreiro, datado de 1868, escreveu então este poema, dizia eu, tinha ele 22 anos de idade. E este poema trata da tragédia humana do tráfico dos negros. Não é minha intenção analisar o poema convosco, mas partir dele para outras viagens e partir de uma das sequências em particular. E é o seguinte: era um sonho dantesco. O tombadilho que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoites, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Esta é só a primeira estrofe desta parte, da quarta parte do poema, porque é um poema mais longo e tem várias estrofes e acaba com a outra, com a última que diz assim: e ri-se a orquestra irónica estridente e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Qual um sonho dantesco, as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam e ri-se Satanás. Notem que por duas vezes o poema refere o sonho dantesco, situando-nos através de uma escolha apurada do vocabulário, da intensidade adjetiva, da pontuação, da enumeração de situação de dor e de caos, num cenário, digamos, infernal, não é? Confirmado pelo último verso. A elasticidade do verso é magnífica nos seus contornos de poética romântica, mas eu quero mesmo que nos detenhamos na expressão repetida, sonho dantesco. E aqui é que é mais complicado. Não só se trata de um adjetivo que os meus alunos não me conhecem, como remete para um universo de 700 anos. E é nesta altura que tenho de optar por uma vulgarização do adjetivo e torná-lo literal, ou seja, dizer que o sonho dantesco é o mesmo que um sonho infernal, sendo que não deixo a metáfora, continuo ainda na metáfora, ou desenvolver minimamente a situação, explicando que dantesco vem de Dante
Cagliari, que nasceu em 1265 e morreu em 1321, nome de escritor italiano que morreu no século XIV e que escreveu a comédia chamada de Divina, cuja primeira parte é percorrida pelas personagens e diz respeito ao inferno. E que, por isso, sonho dantesco será, nesta situação, uma metáfora para o sonho do inferno, ou seja, para a invocação de um cenário tão violento e caótico como a descrição do sofrimento do inferno, de tal forma que só poderia existir na imaginação e não como verdade. Pois é desta parte, aquela em que paro quase sempre, porque não há tempo, porque não é tempo e porque não há tempo, que eu hoje vou demorar-me um pouco mais aqui convosco. Na verdade, faz sentido falar de Dante. Este ano celebram-se os 700 anos da sua morte, acontecido em Ravenna, em 1321. Foi a ocasião, por exemplo, do cardeal Tolentino fazer uma conferência na Gulbenkian, em Lisboa, invocando exatamente a capacidade de construção de visões que a Divina Comédia oferece. Aliás, a Gulbenkian acolheu vários eventos significativos, entre eles a mostra de 2 desenhos de Botticelli, que vieram da Biblioteca do Vaticano, e trabalhos de Rui Schaff, de Lalique e Rodin. Bem, todos temos imagens do inferno aqui no nosso pensamento. E temos porque já vimos alguma representação, escrita ou pictórica, porque há uma memória coletiva de que participamos e também porque a palavra inferno é sinónimo de situações de maior ou menor desespero, seja este íntimo, seja exterior, na sociedade e na natureza. Mas o principal responsável pela estruturação destas imagens foi mesmo Dante e a Divina Comédia, escrita no início do século XIV, impressa pela primeira vez em folhinho em 1472. O Inferno é a primeira parte deste longo poema, ocupando 33 dos 100 cantos, onde pontuam ainda o Purgatório e o Paraíso, cada um com o mesmo número de 33 cantos. É um poema narrativo estruturado com rigor, a Divina Comédia, e descreve as 3 etapas da viagem de Dante pelo mundo subterrâneo, com requintes visuais notáveis, facto importante, como veremos, guiado primeiro por Virgílio, no Inferno e no Purgatório, e depois no Paraíso por Beatriz e São Bernardo de Claraval. Para vos mostrar este rigor de construção, basta observar a simetria matemática da terça rima, invenção maravilhosa de Dante, cuja construção erudita anunciava o Renascimento italiano. Deste período do Renascimento, com certeza já ouviram falar e conhecem Petrarca, que se não foi o criador do soneto, foi responsável pela forma perfeita que hoje conhecemos e que Sá de Miranda trouxe de Itália para Portugal em 1521. Vejam as imagens do slide. Se pensarem na 8ª rima de Os Lusíadas, conseguem perceber o esquema, mas não todo. Com efeito, os tercetos decassilábicos estabelecem uma continuidade através da rima, fazendo com que o segundo verso, que está aqui, venha a rimar com os 2 versos da estrofe seguinte: oscura, dura, paura, forte, morte, corte. Ora, e esta rima não para, vai continuando sempre assim, sem que se anuncie um final. E a impressão que a leitura dá é exatamente de movimento, como uma centopeia, nos seus múltiplos pés, compondo uma estrutura poética extremamente viva. Ora, nascido em Florença,
de onde saiu depois de ter sido dado como culpado de várias acusações, foi no exílio que Dante compôs grande parte da sua obra. Na comédia, ele gastou 14 anos. Morreu pouco depois de concluir o Paraíso, em 1321, em Ravenna, como já referi, sem nunca ter regressado à sua cidade. Hoje vamos ocupar-nos da viagem de Dante ao Inferno, que pode ser datada de cerca de 1300. Não a viagem ao Inferno, a escrita da viagem ao Inferno. Primeiro, vamos ao Inferno para conhecer a sua estrutura básica. Eu suponho que todos têm uma folha. Eu não vou passar aqui exatamente a folha, está bem? Bem, vamos ver alguns aspectos. Aspecto 1. Há 4 patamares na espiral descendente que representa o inferno. O inferno superior, a cidade de Dite e o fosso, o Malebolge, que é constituído por 10 valas, e o Coucito, está bem? Que é o rio gelado, que é o rio das lamentações, também conhecido assim. Estes são os 4 patamares nesta espiral descendente. Eu digo descendente e vocês vão já entender porque é que é descendente. Está bem? Esta representação do mapa do inferno do Sandro Botticelli, que está guardado na Biblioteca do Vaticano, mostra exatamente o sentido descendente da espiral, desde as portas do inferno, o vestíbulo, o inferno superior, até ao Coucito, onde estava Lúcifer. Ora, a viagem começa a ser contada no canto 1, desenhando o sentido alegórico da selva escura, como uma vida de pecado, onde o poeta se via perdido. Diz o seguinte: quando eu me encontrava na metade do caminho de nossa vida, vi-me perdido numa selva escura e a minha vida já não seguia o caminho certo. Ah, como é difícil descrevê-la. Era uma selva tão confusa, cruel, amarga, e a simples lembrança dela me traz de volta ao medo. Creio que nem mesmo a morte podia ser tão terrível. Saíram-lhe ao caminho o leopardo, o leão e a loba, que representam os três tipos de pecado, sendo que a loba, por ser mais sábia, merecia os pecados liderados pela loba, mereciam maior castigo. E quem tudo explica isto a Dante é um dos poetas da sua eleição, que é Virgílio, esse mesmo, o que escreveu a Eneida, que na sua proposta apresenta-lhe então as 3 partes da Divina Comédia. E diz Virgílio, quando conversa com Dante logo no início: para teu bem, segue-me, eu serei o teu guia. Vou levar-te para um lugar eterno onde verás condenados a gritar em vão por outra vida. Depois verás os que sofrem o fogo com outro sentimento, pois têm esperança de um dia subir ao céu. E depois, se quiseres subir ao paraíso, lá terás a alma mais digna do que eu que te conduza, porque a mim, pagão, me é negada a entrada. E é então no paraíso que ele começa a ser levado por Beatriz, a eterna amada de Dante, e por São Bernardo. E chegam ao portal do inferno, onde estava uma inscrição, cujo último verso, sobretudo que eu vou ver convosco, ressoa na nossa memória. Deixai toda a esperança, vós que entrais. Lasciate ogni speranza, voi que entrate. Ora, depois desta inscrição que estava no portal, diz o seguinte: ilustração, nós vamos ver outra vez daqui a pouco. Estas palavras
estavam escritas em tom escuro, no alto de um portal. Eu, Dante fala, não é? Eu, assustado, confidenciei ao meu guia: mestre, estas palavras são muito duras. Não tenhas medo, respondeu Virgílio, experiente, mas não sejas fraco. Aqui chegamos ao lugar do qual antes te falei, onde encontraríamos as almas sofredoras que já perderam a vontade e a possibilidade de escolher. Não temas, pois tu não és uma delas, tu ainda vives. Em seguida, Virgílio segurou minha mão, sorriu para me dar confiança e guiou-me na direção daquele sinistro portal. Logo que entrei, ouvi gritos terríveis, suspiros e prantos que ecoavam pela escuridão sem estrelas. Os lamentos eram tão intensos que não me contive e chorei. Tanto chorou, digo eu, e estava só no início, não é? Chorará muito mais ao longo da viagem, de toda a viagem pelo inferno. São constantes as descrições dos tormentos que as almas sofriam, abandonadas ao suplício e a uma dor sem fim e sem finalidade redentora. Vamos para o segundo ponto. O inferno de Dante está dividido em 9 círculos. Esta talvez seja a parte que todos conhecem, sendo que alguns se subdividem, como acontece com os últimos 3. O ciclo 7, com os pecados da violência, o ciclo 8, a fraude simples, e depois no ciclo 9 a fraude complexa, que é a traição. Podemos dar uma vista de olhos rápida. O vestíbulo, no início, não é? É que tinha este pecado, um pecado que fica assim, é a ausência de opção. É onde são castigados aqueles que nem fazem bem nem fazem mal. Mas esses também merecem um castigo porque não conseguem optar. Não é? E estão aqui no vestíbulo do inferno. E depois temos o círculo 1, que é aqueles que desconhecem a verdade e pecam por desconhecer a verdade. Desconhecem que o que fazem é pecado, mas esses também estão no inferno, não é? E depois temos os pecados da incontinência no círculo 2, a luxúria, a gula, a avareza, o gasto ostensivo, a ira e o rancor. Depois no círculo 6 a heresia, que é a negação da verdade. No círculo 7 a violência. E temos vários, 7.1, 7.2 e 7.3. A violência contra os outros, a violência contra si e a violência contra Deus, a violência contra a natureza e a violência contra a arte, que é a usura. E depois na fraude simples, em que temos todos os pecados, e depois no ciclo 9, para cada um destes lugares, temos todos os tipos de traição. Bem, eu tentei escolher agora para vos exemplificar os passos que me parecem mais exemplificativos do detalhe e da visualização que as descrições oferecem, espalhadas por estes 9 círculos e os diferentes castigos a que dizem respeito. Quanto mais descem na espiral, mais parece ser a dor, não é? Veja-se o canto 14, onde no deserto ardente são castigados os blasfemos. O lugar era um estéril deserto de areia grossa e quente, cercado pela selva dos suicidas, assim como o rio de sangue cercava a floresta. Vi vários grupos de almas nuas. Todas choravam desesperadamente. Parecia que cada grupo sofria uma pena diferente. Algumas almas permaneciam deitadas de costas no chão quente. Outras reuniam-se acocoradas em pequenos grupos. A grande maioria caminhava sem parar, sobre todo o areal que caíam brasas quentes, lentamente, como flocos de neve num dia sem vento. As brasas batiam na areia e produziam faíscas que aqueciam o chão arenoso, tornando maior a dor dos que ali sofriam. Sem descanso, as almas faziam uma dança rítmica com as mãos, tentando em vão afastar as chamas que sobre elas caíam. Começamos a dar conta da abundância dos pormenores da descarição. Ou então,
No canto 18, já nas valas malditas do Malebolge, na segunda vala, onde se castigava a adulação e a lisonja, diz o seguinte: antes de subir, já ouvíamos as respirações ofegantes das almas que sofriam na segunda vala, respirando um vapor nojoso que emanava de um rio de podres fezes ácidas. Tão funda era esta vala que só foi possível ver-lhe o fundo quando chegámos à parte mais elevada e central da ponte. E de lá vimos toda aquela gente imersa no esgoto, ascaroso. Reparem como os sentidos são aqui chamados para a descrição. A visão, o cheiro, o ouvido, os ruídos, enfim, todos os sentidos nesta sinestesia são chamadas para uma descrição e para uma imagem mais completa do inferno. Ou então, o canto, desculpem, já estava aqui, o canto 21. E agora chamo a atenção para os diabos. Voltei-me e vi logo um diabo escuro que corria na nossa direção. Ai, mas como ele tinha um aspecto feroz, com as asas abertas, ele corria ligeiro. Levava um pecador no ombro pontiagudo que segurava pelos pés. Depois que falou, soltou o pecador das alturas que submergiu no líquido espesso. O diabo desapareceu na escuridão. O pecador ainda tentou vir à superfície, mas vários demónios o espetavam com mais de 100 forquilhas, fazendo com que ele submergisse novamente. São várias cenas deste tipo, não vou gastar mais tempo. Só no canto 34, Dante e Virgílio emergem do outro lado do mundo, voltando a ver as estrelas. O mundo seria então mais ou menos assim: de um lado a terra conhecida e do outro lado só água, apenas água. A última descrição que lemos, a que fala sobre os diabinhos, não nos é estranha, não é? Não nos é estranha, com diabos a fazerem o que lhes compete, diabices. É essa a imagem do diabo que temos na nossa imaginação, não é verdade? Mas de onde é que vêm estes Belzebus? Estas descrições tão coloridas, na verdade, não existem exatamente na Bíblia, onde pensaríamos que estavam. A palavra inferno resulta de traduções diversas, de conceitos muito diferentes, como o tártaro, o Hades, o Seol ou o Sheol hebraico, remetendo sempre para um lugar escuro de noite. E lugar escuro e de noite seria qualquer sepultura, lugar de completa ausência. Mesmo a palavra Geena, também usada, acaba por ter um referente muito concreto. Geena, o lugar do fogo, onde, não sei se estão lembrados dessa referência na Bíblia. Então, o que era a Geena? Era um lugar no Vale do Inom, fora das muralhas de Jerusalém, onde se lançavam restos, corpos mortos de animais e de pessoas consideradas indignas, e se usava enxofre para manter o fogo aceso. Ou seja, a Geena era um lugar de limpeza, de purificação. Só na elaboração dos evangelhos, o inferno adquire alguma relevância de acordo com as comunidades hebraicas de diferentes sensibilidades, no seio das quais foram escritos. É no Apocalipse de João de Patmos, no final do primeiro século, que as referências do lugar de fogo e punição se tornam mais abundantes. Haveria sempre um lugar, um ardente lago de fogo e de enxofre. Ardente lago de fogo e de enxofre, que corresponderia a uma segunda morte. Há um artigo muito interessante do Sérgio Riso sobre as paisagens do inferno, que começa da seguinte forma. Eu vou ler porque me interessa para aqui. E diz ele: as origens remotas do inferno cristão encontram-se nas religiões indo-europeias, amalgamadas posteriormente às vertentes clássicas das mitologias gregas e romanas, e mais tarde ainda às correntes monoteístas dos povos hebreus. Neste imenso caldeirão de influências e mudanças culturais, toma corpo
o inferno do cristianismo, que desde o seu início divide-se entre o Oriente, onde ocorre a sua formação propriamente dita, e o Ocidente, onde acontece a sua propagação de facto. Produto sincrético de sociedades diferenciadas, o inferno cristão foi uma construção histórica e religiosa de considerável aspecto heterogéneo, ambíguo e de rica interpretação simbólica. Ora, o inferno de Dante é o melhor exemplo desta forma heterogénea, ambígua e simbólica. Recorro novamente a Riso, reforçando o longo período de formação e consolidação destas imagens. Ele diz o seguinte: convém lembrar que as características fundamentais do inferno já estavam estruturados desde a queda de Roma. Mas o que se pode chamar de mapeamento, este mapeamento do inferno é interessante, não é? De mapeamento geral da região, foi vastamente elaborado durante a Idade Média na literatura apocalíptica, apócrifa e na literatura monástica de viagens ao além, também conhecidas como as visões medievais. E pergunto, por que razão se desenvolvem estas imagens do inferno? Por duas razões, sobretudo. Em primeiro lugar, pela dualidade que se estabeleceu entre o bem e o mal. Este dualismo fundamental reforça a noção de pecado, que criou a figura do demónio e a necessidade da sua expulsão do reino de Deus para um espaço distinto, o inferno. Ora, esta dualidade, opondo dois conceitos básicos do pensamento humano, foi aproveitada para produzir imagens com bastante impacto, capazes de ensinar de forma mais eficaz do que qualquer sermão. Assim, a pedagogia do medo funcionava. Esse medo do juízo divino e das consequências do pecado ganhou lugar importante nos sermões, nas obras morais e, evidentemente, na decoração dos espaços religiosos. O historiador da arte Praxandal afirma o seguinte, que muito nos interessa. Ele diz o seguinte: a mente do público não era uma tábua rasa sobre a qual se podiam imprimir as representações que o pintor fazia de uma história ou de um personagem. Pois havia, digo eu, uma memorização de imagens anteriormente vistas. Isto significa que o pintor, quando fazia uma imagem do inferno, tinha obrigatoriamente de conhecer as imagens que faziam parte da edição e estar sintonizado com as expectativas do público. Vou dar alguns exemplos. A literatura visionária, que apresenta visões além da morte e dos castigos pela vida sem regras, teve imenso sucesso na Idade Média. Há sobretudo um texto muito conhecido que é a Visão de Tondalo. É um texto de 1149 produzido por um monge de origem irlandesa, amplamente traduzido e quase tão popular como a Divina Comédia, de que é considerado o antecedente mais direto. Existem duas traduções para português no século XIV e no início do século seguinte, cheios de tantos pormenores como o Inferno de Dante. Então, esta obra conta a história de Tondalo, cavaleiro irlandês, que, caindo como morto quando jantava com um amigo, viu a sua alma guiada por um anjo da guarda a viajar por alguns dias. Viu e sofreu os diferentes tormentos do inferno e era bem pecador, de pouco siso, vaidoso, como diz a citação do texto. Então sofreu as penas do inferno, os martírios do purgatório e deleitou-se no paraíso. A experiência levou-o à conversão, deixou a vida mundana, repartiu os seus bens pelos pobres e fez-se eremita. Quase sempre é assim, o desfecho. Uma narrativa simples e educativa, mas com uma capacidade de visualização do inferno extraordinária. Acontece a dualidade esperada. O inferno é feito de escuridão, cheiro insuportável, personagens disformes, sofrimento e gritos de dor. E o caminho para o céu vai ser lentamente, mas feito de cada vez mais luz, perfume, riqueza e brilho, harmonia e beleza ao som de cânticos dos anjos. Fiquemos com o ruído
e os cheiros do inferno. E disse então o anjo à alma: pensa de me seguir. Diz a alma: ai, Senhor, hei medo destes diabos que vêm depois de mim e me metem em penas. Diz o anjo: não hajas medo, que mais somos do que eles, que Deus é conosco e nem um será contra nós que nos possa impedir. E então começaram de andar e a alma não via outro lume senão o do anjo. E chegaram a um vale tenebroso e muito espantoso, e era muito alto e cheio de carvões, e tinha uma cobertura de ferro que havia 7 côvados em grosso, e ardia, assim que semelhava a sua cor a brasas vivas. E o fogo fedia muito feramente, e jaziam sobre ele muitas almas cativas, e queimavam-nas em certeiras acesas. E depois que eram derretidas, coavam-nas, assim como coam a cera, e caíam sobre aquelas brasas acesas. Foram descendo e viram um vale, em que estavam muitas forjas de ferreiros, e ouviram muitas vozes e muitos choros. E então disse a alma: Senhor, ouves tu estas vozes que eu ouço? E o anjo disse: ouço, e convém-te que as padeças. Então a alma começou a chorar. E logo chegaram os diabos e não disseram nada, e tomaram-na com tenazes de ferro acesas e deram com ela no fogo, onde jaziam outras muitas almas que se derretiam como chumbo. E desde que eram derretidas, tornavam-se como dantes eram. Ou seja, derretidas, voltavam a ficar e voltavam a sofrer novamente o castigo todo, não é? E desde que eram derretidas, tornavam-nas como dantes eram e filhavam-nos os diabos com garfos de ferros e tenazes, puxavam-nos sob a forja e davam em elas com maços de ferro de guisa que, de muitas almas, faziam uma massa. E aqueles diabos diziam uns aos outros: não avonda ainda isto? E os outros diziam: deitai-as cá a nós. E eles deitavam-lhes e antes que caíssem à terra, tomavam-nas com tenazes de ferro acesas. Então apareceu o anjo e tirou-o dali e disse-lhe: como te vai, assemelha-te. Mais ou menos conhecidas, mas com certezas todos conhecem Hieronymus Bosch, não é? Dos Países Baixos, século XV e século XVI. O Jardim das Delícias Terrenas é o tríptico que descreve a história do mundo a partir da criação, apresentando o paraíso terrestre e o inferno nas asas laterais. E no jardim, no painel central, estão representações da luxúria, que refletem o caráter efêmero dos prazeres da vida. Eu não sei se já tinham visto este tríptico fechado. Quase sempre vê-se aberto, não é? Eu achei muito curioso ver a imagem dele fechado. Achei interessante porque tem uma citação que diz: ele disse e tudo foi feito. Tem a ver com o Gênesis e a criação do mundo. Mas encontramos representações semelhantes do inferno dentro do mesmo estilo e do discurso pictórico inconfundível deste pintor. Todos. O tríptico do juízo de
Viena, o julgamento final de Bruges e a carroça do Feno, que está de 1516, que está no Museu do Prado. Queria que reparassem que a representação do inferno é constante e com muitas semelhanças. Deixei para o último as Tentações de Santo Antão, que está no Museu Nacional de Arte Antiga, que confirma a temática central de Bosch, a tentação e a solidão do homem, justo perante o mal, de forma monstruosa ou de falsa beleza que domina o mundo. Mostra os 3 lugares da geografia de Santo Antão, tentado e seduzido pelos demónios até encontrar o caminho para a salvação através da experiência eremítica. E é sempre com alguma emoção que vejo este quadro quando vou ao Museu de Arte Antiga, não é? Mas ainda assim não tanta como a que me dá gosto ver outro quadro do Museu de Arte Antiga. A pintura de autor desconhecido que nos propõe uma imagem do inferno, mas onde os elementos clássicos aparecem. Por exemplo, vejam aqui a possibilidade da figuração da vaidade através de 3 mulheres nuas que nos lembram, penduradas pelos cabelos e a arder, que nos remetem para as 3 caraças do séquito de Apolo, por exemplo. E vejam os amantes unidos por um laço, ali, simbolizando a luxúria, que parecem vir diretamente de Dante e da Divina Comédia. E vejam ainda a figura de Lúcifer, vestido com um tocado de penas ameríndias, sentado numa cadeira africana e segura uma trompa de marfim, também com uma aparência semelhante. É uma imagem ambivalente, esta, na verdade, sobretudo quando o pintor Grão Vasco já tinha usado o índio como um dos reis magos no retábulo da Sé de Viseu, entre 1501 e 1506. Achei interessante este uso do índio como um dos reis magos e depois como representando os demónios. Bem, esta obra ocupa um lugar único na pintura portuguesa do século XVI, porque esta iconografia exposta não aparece em outras representações autónomas do tema do inferno. Bem, vamos a outro ponto. A presença de elementos de teor clássico, não é? Leva-me a outra observação sobre o inferno de Dante. Os espaços e as figuras da literatura e da mitologia da Antiguidade Clássica, que aqui refiro no slide, e muitas são as que deixei de referir, na verdade, mas deixo para a vossa leitura do inferno. Se vocês fizerem o rio Acronte, Minos, o Estige, a cidade de Dito, Flégias, Minotauro, Centauros, o rio Falegetonte, as Arpias, Gérion, os Gigantes, o rio Cocito, Anteu, enfim, são tudo personagens personagens e espaços que fazem parte da mitologia e da literatura da antiguidade. Assim, Dante reúne nos seus cantos do inferno a imagem medieval e a imagem da antiguidade. Com efeito, o inferno de Dante é mais do que este imaginário popular dos diabinhos, não é? Assumindo-se como obra literária e como alegoria, ou seja, como profunda reflexão sobre os caminhos do homem, confrontado com o dilema das tentações do mundo e a consciência da sua liberdade de escolha, o poema atualiza a memória clássica do Hades de uma forma que alterou a visão medieval anterior, ou seja, a dualidade definitiva entre bem e mal, Deus, o diabo, o céu e o inferno. Na visão humanista que se anunciava, a posição do sujeito perante o seu próprio destino é fundamental. Ou seja, o homem não é só bem, também não é só mal. É-lhe dada a possibilidade de escolher e o pecado dele vem exatamente de ter podido escolher e não escolheu. Aí está o pecado. E é assim que Dante consegue mudar o paradigma. Um outro elemento clássico é a descida ao inferno. São algumas as
catábases mais antigas. Catábase, do grego catábasis, catá abaixo, bainoir, corresponde na mitologia à descida ao mundo inferior, o submundo, o mundo dos mortos. Várias personagens na literatura baixaram os infernos, como Orfeu, Ulisses, Aquiles, Enéas, Hércules e Dante. Claro, como estamos a ver, pelos mais diferentes motivos. Vamos ver alguns aspectos que permitem perceber semelhanças e diferenças. Assim, no canto 11 da Odisseia, Ulisses desce ao mundo subterrâneo do Hades, passando o rio, domado o cão das três cabeças. Este reino dos mortos, lugar de sombras, pretende consultar Tiresias e ouvir os seus conselhos. As sombras não podem ser apertadas nem abraçadas, mas estão sedentas de notícia do mundo dos vivos. E é nesta altura que Ulisses descreve os suplícios de Tântalo e de Sísifo. Diz assim: Ulisses não se fez rogado e continuou a narração. Exatamente. Descreveu-lhe, por exemplo, o suplício do célebre Tântalo, vítima de tormentos que ninguém imaginaria. Ardendo em sede, Tântalo está no meio de um grande tanque, cuja água lhe sobe ao queixo, e de que ele não consegue ourir nem uma gota. De cada vez que tenta fazê-lo, a água esvai-se, e a seus pés estende-se unicamente a areia seca. Já a catábase de Orfeu e Enéas são da responsabilidade de Virgílio, mesmo que conduz Dante na sua viagem. Temos o Orfeu nas Geórgicas, no canto quarto, que com o poder da música consegue resgatar a sua Eurídice, pelo menos até se voltar inadvertidamente para Tarax e condená-la definitivamente às sombras. E Enéas, no canto 11 da Eneida, que procura Anquises para o pai, Anquises, para se aconselhar, recebendo dele profecias sobre a fundação e a glória de Roma. Ora, não só Dante incorpora este modelo da viagem pelo mundo inferior, com as devidas diferenças, como os faz, como veem, com os modelos já estabelecidos da literatura clássica e escolhe o continuador dos modelos, sobretudo o modelo homérico, como o seu guia, Virgílio. Os rios, os barqueiros, os diversos círculos, as entidades mitológicas, personagens da literatura clássica passam também pelo inferno de Dante. Mas, isto é interessante, no Hades de Ulisses, de Aquiles, de Orfeu e de Enéas não há diabinhos. Muito menos há Lúcifer. Bem lá no fundo do Cocito, o rio gelado do inferno. Vamos passar para a quarta parte e última do texto. Uma das características mais evidentes da Divina Comédia é a insistência e o pormenor da descrição, a capacidade de fazer ver. Vimos alguns passos que nos mostram exatamente isso. Assim, não admira que o texto tenha sido alvo de uma atividade de ilustração quase constante ao longo do tempo ou de pretexto para criação artística. Vou ver convosco rapidamente, vocês guardarão os nomes e já os conhecem, se depois se quiserem ir conferir. Vamos ver então rapidamente alguns dos mais conhecidos e olhem, aqueles que ficam por referir, deixem-me só ir buscar aqui o livro que o Nuno me emprestou. Então, alguns deles. Sandro Botticelli é um dos principais. Estes são ensaios que eles têm, estes ensaios dele para as pinturas depois estão na Biblioteca do Vaticano. Temos também o Laxman, que tem estas composições do inferno, do purgatório e do paraíso. Têm o site onde podem ver a obra. E depois temos o maravilhoso William Blake. Eu só coloquei algumas, claro. E temos o mais maravilhoso ainda, Gustave Doré. O Nuno fez o favor de me emprestar todas as reproduções. Eu tinha um pequeno filme que mostra exatamente, abre o livro e mostra as imagens, mas eu vou passar. Não te importas, Nuno, que eu passe? Muito bem.
Vou deixar aqui com o António Milhomens. E temos muitos outros, como por exemplo o Salvador Dalí, que são absolutamente maravilhosas estas ilustrações do inferno. Ou ainda, curiosamente, uma promessa do Bruno Caspar, que não me conseguiu fazer chegar a tempo. Ele fez agora este ano, nos últimos meses, um conjunto de ilustrações para o inferno, para ilustrar a Divina Comédia. Não conseguiu fazer-me chegar a tempo, fiquei com pena, contudo mostro já o retrato dele de Dante. Mas olhem, não é só a pintura, na verdade também a escultura. Tomou como motivo a Divina Comédia, Rodin. O Auguste Rodin e a sua porta do inferno, o seu portal do inferno, iniciado em 1880 e finalizado apenas em 1917, quando ele já achava que nunca ia acabar aquilo. Hoje está no Museu Rodin, em Paris. A partir dela foram reproduzidas figuras independentes, como o Pensador, que está ali. Ou seja, esta talvez seja... Existem mais de 20 reproduções do Pensador. 20 versões. E depois as sombras, as 3 sombras, e o beijo, que deve estar aqui algures. Bem? Que são aquelas mais conhecidas e que ganharam forma independente depois. Ora, mas o impacto da Divina Comédia, neste caso do inferno, não deixou de ressoar também na música. Não vamos ouvir aqui, mas deixo a sugestão para acompanharem a leitura do inferno ou seguirem as magníficas coleções que vos indiquei. São os casos de Giovanni Pacini, Franz Liszt e Tchaikovsky. Está bem? Sobretudo, esta que eu coloquei aqui, que eu não vou ver com vocês para não alongar demasiado, mas este movimento é o inferno. E sabem que o interessante é ver a composição toda, para ver as diferenças entre o inferno, o purgatório, o paraíso, até o triunfo de Dante. É absolutamente maravilhoso. Bem, curiosamente, eu gosto muito da palavra curiosamente porque tudo me dá curiosidade, depois demora muito tempo, não é, Filipe? Encontrei há pouco tempo, quando preparava as aulas para os alunos, nas cartas sobre a Confederação dos Tamoios de 1856, do escritor romântico brasileiro José de Alencar, uma citação curiosa que partilho convosco porque me interessa. Ele diz o seguinte: a poesia, a pintura e a música são 3 irmãs gêmeas que Deus criou com o mesmo sorriso e que se encontram sempre juntas na natureza. A forma, o som e a cor são as 3 imagens que constituem a perfeita encarnação da ideia. Faltando-lhe um destes elementos, o pensamento está incompleto. Para mim, meu amigo, essa assimilação, ou antes, essa união da poesia, da música e da pintura é tão clara que encontro sempre na história o mesmo gênio das suas 3 grandes revelações, que sinto igual impressão lendo um livro, vendo um quadro ou uma estátua e ouvindo uma ópera. Claro que há todo um viés romântico aqui no gênio, nas palavras, na alma, etc. Mas sem dúvida alguma que este concerto das artes é hoje uma das ideias mais úteis e mais profícuas dos estudos literários e dos estudos artísticos em geral. Como fotografar o inferno? Vamos acabar com esta parte. Querido Milhomens, que tal uma viagem ao inferno? Só há uma forma de fotografar o inferno, que é pelo recurso à metáfora, não é? É da metáfora que fala Luís de Camões, no seu Amor é fogo que arde sem se ver, motivo que Almeida Garrett havia de recuperar num poema de Folhas Caídas de 1853, este inferno de amar como eu amo, recuperando as contradições camonianas, esta chama calenta e consome que a vida destrói. Que sentido permite colocar o amor e o inferno na mesma linha? Que parte os 2 conceitos partilham? Com certeza que não é a paz, a harmonia e a concórdia. Volto à fotografia.
Da mesma forma, a fotografia do inferno será sempre a fotografia de uma ideia do inferno, assim forçosamente subjetiva, mas assente num feixe semântico que permite a correspondência entre a imagem e o conceito na memória coletiva e que lhe permite ser reconhecida como, e lida como tal. Será um lugar de dor, de sofrimento, como nos mostra, por exemplo, a imagem documental e jornalística. Eu acho que eu consigo vir aqui e ver convosco. E este é apenas um caso colhido numa pesquisa rápida, onde a palavra inferno aparece para ser usada nestas situações, mas podem multiplicar vezes sem conta a pesquisa. Mas a fotografia pode apresentar um estudo, uma interpretação do inferno através dos aspectos que genericamente compõem essa imagem de inferno, o caos, o sofrimento, o medo, por exemplo, através da subjetividade do fotógrafo. Trata-se de uma imagem conceptual, não figurativa, a não ser que seja entendida como metáfora ou alegoria, mais uma vez. Dou-vos o exemplo do fotógrafo Arlindo Pinto, fotógrafo radicado em Lisboa, com a sua última zine de 2021, relacionada com o estado da pandemia, e que se chama Breve Inventário do Agora. Mas não é este projeto que eu queria partilhar convosco, é o outro a seguir, que se chama Alegoria do Inferno, de 2010. Eu acho que eu consigo vir aqui. Ok. Ele tem o texto que dá corpo que une as imagens, que dá corpo às imagens. Ora, o caos, disforme, o negro que se desgarra, as manchas de vermelho intenso desenham uma intensidade labiríntica e confusa. Estes temas, estes sentidos, permitem o cruzamento da subjetividade do fotógrafo com a expectativa do espectador, com aquilo que nós esperamos do inferno, não é? No que diz respeito à palavra e ao conceito de inferno. Ou seja, qualquer não, mas uma imagem fotográfica que seja apelidada pelo seu autor como inferno pode ser reconhecida porque tem cenas que partilha com o espectador, com aquele que vê. E são reconhecidas pelos dois como inferno, não é? Como possibilidades representativas do inferno. Bem, deixem-me sair daqui. Todos têm o seu inferno. Ainda conversava há pouco dia com o meu colega, com o Caio, que já vos vai falar daqui a pouco, sobre isto, não era? Todos têm o seu inferno. Ou, como diz o Jean-Paul Sartre, em 1945, o inferno são os outros, não é? Há alguns anos eu também desenhei um inferno. E o meu inferno é outro. É feito não de fogo, mas é feito de ruína. Deixem-me sair daqui. Não, vou. Desculpem o compasso de espera. Minimizar e quero abrir esta. Não tem som, desculpem, eu ainda não sei colocar. Há alguns anos, então, dizia eu, desenhei um inferno, também eu, mas o meu inferno é feito de ruína, de ausência, de aniquilação, de memória, de sombra e de frio, de abandono e destruição. Não é? Para muitos, a ideia de quente, de calor, de vermelho é o inferno. Curiosamente, não é para mim. Não é? O frio, para mim, sempre foi. Devem ser memórias da minha infância, quando via a neve caída na Serra da Estrela e vinha aquele vento gelado da serra. Aquilo para mim era um inferno. Quando eu tinha de sair de casa e estava tudo geado, aquilo para mim era um inferno. Não é? Portanto, é interessante verificar como a nossa vida, as nossas experiências, as nossas memórias. Contudo, é importante também o seguinte. Se eu vos disser que isto é o meu inferno, vocês entendem porquê. Não é? Ou seja, há elementos na imagem que
se aproximam daquilo que pode ser, para qualquer um de nós, uma imagem do inferno. Já agora, estas imagens foram feitas em Mangualde, no Cine Teatro de Mangualde, em ruínas, que está agora a ser recuperado. E antes que fosse recuperado, foi-me pedido que fizesse a cobertura fotográfica do espaço. E gostei, foi dos trabalhos que eu mais gostei de fazer. A mim apetece-me perguntar até que ponto a música ou o texto faz falta à imagem. Pergunto-me sempre a mim mesma. Eu sinto falta de texto. Mas isso tudo tem a ver com o facto, não é, também de lidar, sobretudo, com o texto literário. Estamos quase a chegar ao fim. Esta é a imagem com que acaba e que está no início do PowerPoint. Show. Ok. Vou terminar aqui a minha apresentação. Filipa, cumpri? Muito obrigada. Bem, então eu espero que possam voltar no dia 6 de janeiro para um assunto, dia 6 de janeiro, dia de Reis. Não é para outro assunto e para outras imagens, para outras memórias, espero que menos um bocadinho perturbadoras. Vamos ver imagens do presépio. Sim. Podes, Carlos. São duas, no fundo, que é... Há bocado estava-se a falar das características do inferno e acho que há uma que é fundamental, pelo menos quando tu fizeste a pergunta, quando vocês pensam no inferno, em que é que pensam primeiro? E foi que eu pensei. Depois pensei assim, será que isto está no inferno cristão e nos outros infernos? Isto está, que é a questão da repetição. Exato. E que nos remete também para a sociedade industrial, de alguma maneira, se quisermos. Sim. Não é? Como imagem da sociedade industrial e da repetição contínua, porque sem repetição não há castigo. Porque uma alma ser castigada só uma vez não conta, não é? Tem que ser para a eternidade. Eternidade. Essa chatice, sempre a mesma coisa, é a chatice, o tédio. E a segunda coisa é uma coisa absurda, que é até que ponto há uma relação entre Dante e o Islão. Porque eu vejo na numerologia dos livros exatamente o número islâmico, que é o número 99, que é o número dos cantos, não é? E, ora, na religião islâmica, 99 é o número dos nomes de Deus, que é assim que os muçulmanos rezam o terço, que é dizendo os 99 nomes de Deus. Eu gostava de saber se sabes... Se há algum sentido nisso. Não sei. Olha, ou se, por exemplo, se cada canto pode corresponder a um desses nomes. Eu posso te dizer o que li sobre o assunto. E o que diz é esta divisão extremamente rigorosa e simétrica, quase, não é? Não, quase não, é
tanto na construção como no tema, mas há várias referências exatamente ao modo como Dante juntou na Divina Comédia várias tradições anteriores. E a verdade, ele faz isso, ele faz um resumo, uma síntese. E é por isso que a imagem da Divina Comédia, a imagem do inferno depois da Divina Comédia não pode ser a mesma que era antes. Curiosamente, a imagem que temos é mais popular, não é? É mais tradicional. Ou seja, nesta síntese, não te sei responder perfeitamente sobre isso, mas pelo que li, parece-me que tem toda a pertinência. Falaste da repetição, isso é fundamental, não é? Concordo perfeitamente. E vimos essa repetição constante nos textos. Os diabinhos sempre a fazerem diabices, sempre a fazerem o mesmo, não é? A espetarem isto e aquilo. Aliás, eu depois no trabalho sobre a fotografia, eu tinha-me esquecido de referir isto e tu referiste também, é exatamente a repetição. A repetição faz parte do inferno. Quando a gente insiste numa imagem e repete, e repete, e repete, isso faz parte desse prolongamento da dor, seja ela qual for. Claro, Maria José. Obrigada. Já que há bocado disseste que estávamos em família, eu também me sinto em família e gostei muito que tu nos recordasses o que era o inferno. Perante aquilo, acho que ninguém tem salvação, não é? Portanto, mas fora de brincadeiras, eu quando vejo este tipo de descrições com toda a beleza estética, literária que possa ter, como toda a gente sabe, eu não sou de literatura, mas obviamente sou, como toda a gente, muito sensível a este tipo de coisas. Mas a minha pergunta que eu tenho é: o que é que leva um indivíduo destes a descrever quase biologicamente este tipo de inferno, portanto, com estas características, e que causa o impacto, mesmo passado estes séculos todos, penso que causa um grande impacto. E aqui agora começa o meu problema. Até que ponto sabes se este tipo de obra já foi analisada em termos, sei lá, por um psiquiatra, por um psicólogo, etc. Portanto, sim, Maria José. Há aqui A Divina Comédia é das obras mais estudadas da história da cultura europeia. Não digo que o homem seja psicopata, mas há aqui uma ligação muito terrível entre o medo. Por exemplo, para mim o inferno é o desespero. Acho que não há mais, para mim, mais nada terrível que seja o desespero. E isto causa esse impacto de desespero, seja ele a beleza, ou seja, inclusive no sentido de alguém ir fazer aquilo que ele está a propagar. Estás a perceber? E isso é, de certa maneira, assusta-me, até porque já vi vários museus da tortura, do terror, e pode ter o lado positivo e o lado negativo. Não sei se tens algumas questões de falar. Posso responder de algumas formas. Dante é um escritor muito particular pela forma como a sua escrita literária é o resultado da sua experiência e da sua reflexão. E há um caráter biográfico muito grande. Eu não referi, mas na Divina Comédia há muitos aspectos que nós não entendemos, porque muitas das personagens referidas faziam parte da história de Florença nesta altura. Ele teve uma relação muito complicada com aquela cidade, porque nasceu lá, foi acusado, foi expulso da cidade. Mais tarde, tendo em conta todas as obras que ele tinha composto, Vida Nova, a Eloquência Vulgar, o Convívio, a Monarquia, etc., e depois as obras de poesia, como as Éclogas e as Rimas, que foram publicadas depois da morte, todas essas obras lhe tinham dado uma fama enorme. E Florença quis recuperá-lo e disse: podes vir. Ele nunca mais quis voltar a Florença porque achou que nunca lhe iam dar o valor que ele tinha. E se o tinham recusado uma vez, ele nunca mais ia voltar para lá.
Mas, tudo para dizer que A Vida Nova e o Convívio, por exemplo, são obras extremamente biográficas, extremamente autobiográficas até. O que significa que na Divina Comédia temos o próprio Dante a viajar no inferno, a viajar no submundo do Hades, que é o inferno, o inferno, o purgatório e o paraíso, todos ficariam dentro da Terra, não é? E o que acontece, e me parece isso, é que ele é o resultado de uma profunda reflexão sobre si mesmo, sobre as tradições recebidas e a forma como faz a síntese. Dante está no fim da Idade Média, ele está no início do humanismo, do Renascimento italiano, não é? Ou seja, ele já conhece os textos clássicos e a sua literatura vai além das ideias medievais, já não é medieval, não é? Portanto, até que ponto essa sua abertura e a forma como ele não tem medo de juntar, ele diz, não são só os diabinhos, não é? Eu posso pôr aqui o Virgílio e não tenho medo, já fui expulso uma vez da minha sociedade, vão fazer o que agora? Não é? Portanto, a forma como ele junta a tradição clássica e reinventa o inferno. E mesmo em termos de questões religiosas, isto é importante. Porque durante a Bíblia, grande parte da Bíblia não se diz sequer que a alma é imortal. Não é? A imortalidade é uma ideia dos gregos, a alma imortal é uma ideia dos gregos, que eles, depois da morte, existiriam como sombras no submundo, no além, mas eram sombras. Era isso que era o inferno. Eram sombras, um mundo de sombras. E a alma existiria para além da morte como sombra. E essa é, sem dúvida alguma, uma ideia que passa para a religião. É a partir daí, é desses textos anteriores. Eu acho que já me perdi na resposta toda, Maria José. Peço-me desculpa. Eu peço desculpa se às vezes a apresentação parece um bocadinho desordenada. É que eu não consigo fugir à curiosidade. O Frederico sabe isso. Quando eu gosto de um texto, eu tenho que lá ir e depois fica tudo assim uma montanha de coisas. Não é? Uma montanha de coisas. Que eu gosto. Mais alguma pergunta? Se não há, eu pedi ao Caio. Caio, peço imensa desculpa, mas tivemos de começar. Sim? Para vocês. Hoje, até às 4 horas da tarde, não era eu que era para estar aqui em nome do CPCLP, que é o Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa, onde eu trabalho. Não era eu que era para estar aqui para apresentar a Sara Augusto. Mas hoje, às 4 horas da tarde, me ligaram e falaram, olha, poderia apresentar a Sara? E, como eu não quis ficar lá no inferno dos que não se decidem,
Eu falei, sim, com certeza, eu vou lá apresentar a Sara. Isso não é apócrifo, né? Isso está na Bíblia, que está lá em Apocalipse, onde se diz, seja quente ou seja frio, mas não seja morno, que eu te vomito. É isso que está lá, está lá na Bíblia. Então eu falei, não vou ser morno, não vou falar, eu vou, até porque eu não poderia recusar e apresentar a Sara. Com outras pessoas eu poderia dizer assim, acho que não vai dar, também em cima da hora, mas com a Sara Augusto, eu não faria isso. Eu falei, não, eu vou, não tem problema. Até porque, eu me lembrei, e agora eu vou aproveitar para falar, vocês devem perceber pelo meu sotaque que eu sou brasileiro, então eu vou ter aqui várias, não citações, mas várias referências do meu país, e que vão estar... que eu vou tentar reabilitar, que a Sara também já fez, e eu vou tentar, assim, reabilitar, porque, dado a situação infernal pela qual o Brasil passa, é sempre bom lembrar que o Brasil tem coisas que são do paraíso, né? Então, eu vou mostrar umas coisinhas para vocês que se relacionam com Dante. Porque eu não queria... Então, quando me falaram, eu pensei em duas figuras do meu país. Quando o Paulo Freire, que é o patrono da educação no Brasil, voltou do seu exílio, ele passou pela França, passou pelo Chile. Quando ele voltou para o Brasil, pediram ao Rubem Alves, que é um outro pedagogo, que estava lá na Unicamp, pediram para ele que fizesse uma carta de recomendação para o Paulo Freire, para ver se ele podia vir dar aula na Unicamp. E na carta de recomendação que o Rubem Alves fez, ele fez assim, não é eu que tenho que fazer uma carta de recomendação para o Paulo Freire dar aula na Unicamp. É o Paulo Freire que tem que nos dizer se ele quer dar aula, vir aqui e nos dar o prazer de vir aqui dar aula na Unicamp. Então, quando me pediram para apresentar a Sara, eu falei, não sou eu que tenho que apresentar a Sara. Tem que perguntar se ela quer realmente que quer ser apresentada por mim. Até porque uma das coisas que mais me dá orgulho é que ela tenha aceito ser autora desse livro juntamente comigo. Nós fizemos 2 livros desde que nós estamos aqui juntos no CPCLP. Nós fizemos o Português com Textos 1 e o Português com Textos 2, ambos da autoria da Sara e minha, e, na verdade, é isso que é muito mais em meu favor do que o dela. Antes de eu passar a biografia, eu queria, então, falar destas coisinhas. Então, o que eu pensei foi, eu não vou simplesmente chegar lá e ler o currículo dela. Até porque, e nem a mini-biografia dela, até porque não é necessário, né? Como diz o Vinícius de Moraes, o homem que diz, dou, não dá, porque quem dá mesmo, não diz. Né? Então, o homem que diz, sou, não é, porque quando foi, já não quis. Então, a pessoa que é, não precisa que ninguém diga que ela é. Outro brasileiro, que falou sobre essa soberba de quem quer ser mais do que é o Gregório de Matos. Sim. Ele falou, quando havia lá um juiz, lá na Bahia, que queria ser tratado por vós e não por tu, ele escreveu um poeminha assim, ó. Se tratam a Deus por tu e chamam el rei por vós, como chamaremos nós ao juiz de Iguaraçu? Tu e vós, vós e tu. Então, como é que eu vou chamar a Sara, a doutora? O fato dela querer ser chamada de Sara já é algo muito grandioso. Então, ao me convidarem, eu então resolvi fazer essas digressões. Porque digressão lá no Brasil quer dizer digressão que tem o mesmo sentido que tem em Portugal, mas não aquele das bandas que fazem digressões. Isso a gente chama de turnê, a gente usa um galicismo para isso. Mas a digressão no Brasil é quando você começa a falar de uma coisa e você vai indo para outros lados. E eu pensei, eu vou fazer digressões, que a Sara também gosta muito de fazer. Por isso que a gente gosta tanto de conversar, que a gente começa no inferno, passa pelo paraíso, mas acaba sempre ficando lá meio pelo purgatório. Então eu pensei assim, eu vou falar da Beatriz, que era a Beatriz Portinari. Can you please just make it, yeah. Aí eu pensei que engraçado que ela era Beatriz Portinari, né? Porque o Cândido Portinari, o Cândido é só um slide, na verdade. O Cândido Portinari é este enorme
pintor brasileiro, e eu não tenho a mínima ideia se a Beatriz Portinari tem algum tipo de relação de parentesco muito anterior com o Cândido Portinari, mas eu só tive vontade de que vocês vissem algum... Se vocês, por acaso, nunca tiverem visto a obra de Cândido Portinari, eu pensei, talvez, eu só queria trazer o Cândido Portinari. Esses são os retirantes do Cândido Portinari, os retirantes do Nordeste. E falando de inferno, por que não falar de Cândido Portinari? Pensei em Beatriz, pensei Beatriz Portinari, pensei Portinari e pensei na relação com a música também. Na relação com a música porque dois gênios vivos do Brasil, que são Chico Buarque e Edu Lobo, eles, certa vez, decidiram criar uma peça de teatro a partir do Grande Circo Místico, que é um poema do Jorge de Lima. Então, eles fizeram várias peças musicais a partir de um poema que é até curto, que se chama O Grande Circo Místico, que conta a história de uma família de circo. Edu Lobo fazia a música, Chico Buarque fazia as letras, e quando chegou no momento de falar sobre a personagem principal, que se chamava Agnes, o Chico Buarque falou, não funciona, eu não posso falar sobre a Agnes. E ele trocou a Agnes por Beatriz. E não por qualquer Beatriz, pela Beatriz do Dante. Então, eu gostaria... can you please first play the song and then go back to the PowerPoint while you play the song? Vamos ouvir isso e depois eu volto a falar, tá bom? Go back to the PowerPoint, please. Que ela é moça? Será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que é pintura? O rosto da atriz? Se ela dança no sétimo céu? Se ela acredita que é outro país? E se ela só decora o seu papel? E se eu pudesse entrar na sua vida? Será que é de éter? Será que é loucura? Será que é cenário? A casa da atriz? Se ela mora num arranha-céu? E se as paredes são feitas de giz? E se ela chora num quarto de hotel? E se eu pudesse entrar na sua vida? Sim, me leva para sempre, Beatriz, me ensina a não andar com os pés no chão. Para sempre é sempre por um triz. Ai, diz quantos desastres tem na minha mão. Diz se é perigoso a gente
realmente ser feliz. Olha, será que é uma estrela? Será que é mentira? Será que é comédia? Será que é divina a vida da atriz? Se ela um dia despencar do céu, e se os pagantes exigirem bis, e se um arcanjo passar o chapéu, e se eu pudesse entrar na sua vida? Então, o motivo do meu atraso é que quando me falaram, vai apresentar, a Sara falou, não, eu tenho que ir para casa e buscar essa música antes de voltar, né? E eu descobri com a apresentação, acabou sendo bom que seja um prólogo ao invés de que seja um epílogo ao invés de um prólogo, porque eu descobri com a citação do Dante aqui que eu moro perto de uns lugares não muito bons, porque eu moro lá na região do reservatório que tem um vapor nojoso que emana de um rio de podres fezes ácidas, com cheiro assim. Mas eu fui para lá, peguei isso, e uma coisa muito interessante nessa música, para os que são dotados de capacidades musicais, o que é interessante é que ela tem o diálogo, a intertextualidade, ela está ali no texto, mas na música também, porque a nota mais alta da música é o céu, a nota mais baixa da música é o chão. Então, a palavra chão é a mais baixa. E o próprio Chico Buarque, que é um compositor fantástico, ele não tem a extensão vocal para cantar essa música, ele não canta. Quem canta aqui é o Milton Nascimento. Milton Nascimento, que a Elis Regina falou que se Deus cantasse, teria a voz de Milton, né? Então, tiveram que chamar Deus para cantar essa música. Tamanha é a extensão vocal. Então, eu gostaria de terminar, na verdade, era para ter começado com isso, se não tivesse atrasado, para agradecer, então, a Sara por ter deixado que eu entrasse na vida dela dessa forma e deixar vocês, então, com a apresentação, que vocês já tiveram, da Sara Augusto. Muito obrigado. Obrigada. Depois na edição, vocês fazem ao contrário. Então, vamos terminar. Muito obrigada, Caio. É um privilégio poder trabalhar dentro deste ambiente de constante curiosidade, descoberta e diálogo que tenho tido com todos os colegas. Bem, muito obrigada. Então, fechamos esta palestra que combinamos encontro para dia 6 de janeiro. Muito obrigada.